Estou trazendo um corte, torcedor, muito bom, um corte cheio de notícias top. E aí, acompanhe o corte inteiro, curte o vídeo, se inscreve no canal e bora pro corte, né? Várias notícias quentinhas. Só que antes, se inscreve aí no canal e curte o vídeo para dar aquela moral. Se inscreve aí, não custa nada. Se inscreve, torcedor, só clica no botão de se inscrever. Se inscreve. Por causa do transfer ban e tem a possibilidade de perder peças importantes. Por isso, a diretoria trabalha para manter o grupo fortalecido no restante da temporada. É um pedido do técnico Fernando Diniz e é o objetivo do Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. Ao mesmo tempo, o Corinthians precisa fazer dinheiro para equilibrar o caixa. O Corinthians está numa situação muito difícil do ponto de vista financeiro. A prioridade do Corinthians na pausa do futebol brasileiro, e o futebol brasileiro está parado neste momento por causa da disputa da Copa do Mundo, que começa na semana que vem, só volta depois do dia 20 de julho, é manter a base do elenco. O Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz, técnico do Corinthians, tem dito em todas as entrevistas que o grande reforço do Corinthians seria manter o elenco, né? Mais do que contratar jogadores, o importante para o Corinthians seria manter o elenco. Impedido de contratar, o Corinthians está por causa de transfer ban e está com a possibilidade de perder peças importantes na próxima janela. Bom, o Yuri Alberto já manifestou o desejo de atuar no exterior a partir do segundo semestre, mas o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, deu uma entrevista para a rádio TMC do Benjamin Bach e disse o seguinte, que o Yuri Alberto não vai sair do Corinthians, que não tem proposta para o Yuri Alberto e que o Corinthians já fez o preço. Se alguém quiser contratar o Yuri Alberto, por 50% dos direitos econômicos que o Corinthians tem direito, o Corinthians quer 20 milhões de euros. Então, é muito dinheiro, dificilmente o Yuri Alberto será contratado nessa janela do meio do ano, a não ser que pinte uma proposta de 20 milhões de euros pelos 50% de direitos econômicos que o Corinthians tem direito. O André Luiz também é um jogador que pode ser negociado, lembrando que ele já recebeu uma proposta do Milan da Itália por 15 milhões de euros mais 2 milhões de metas, seriam 17 milhões de euros, mas o Corinthians recusou a proposta, entendendo que o André vale mais do que isso. Então o Corinthians vende o André se pintar uma proposta de 17, 18 milhões de euros, mais ou menos. É essa a proposta que o Corinthians espera receber no meio do ano. Breno Bidon também segue valorizado no mercado, pode receber proposta. O André e o Breno Bidon são dois jogadores revelados nas categorias de base do Corinthians, mas o Breno Bidon também, até agora, não recebeu proposta. Recentemente, o Fernando Diniz disse que a ideia do Corinthians é realizar apenas contratações pontuais, né? Compatíveis com a realidade financeira do Corinthians, até porque sabe que não tem dinheiro para contratar e tem que pagar o transfer ban do José Martínez, se quiser contratar jogadores, né? Precisa, ao mesmo tempo em que tenta manter o elenco forte para a segunda parte da temporada, o Corinthians tem sonho de ganhar novamente a Libertadores, ganhou apenas uma vez em 2012, tem sonho também em ganhar o bicampeonato da Copa do Brasil e, quem sabe, brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, mas para isso tem que evitar as perdas e, ao mesmo tempo, precisa equilibrar as contas, porque está com um déficit de 131 milhões de reais que foram registrados no primeiro trimestre do ano. A diretoria do Corinthians espera arrecadar cerca de 25 milhões de euros líquidos, ou 144 milhões de reais na janela de transferências no meio do ano. Por isso o André Luiz é um jogador que deve ser negociado, o Bidon, se tiver proposta, também deve ser negociado. A janela vai ser aberta no dia 20 de julho, vai do dia 20 de julho, depois da Copa, portanto, até o dia 11 de setembro. Então, Yuri Alberto, uma possível saída, embora o presidente do Corinthians diga que o Yuri Alberto não vai sair e que só admite negociar o jogador por proposta de 20 milhões de euros, 117 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Breno Bidon ainda não recebeu proposta, André Luiz teve a proposta recusada do Milan da Itália, o André Carrillo
pode ir para o Alianza Lima do Peru, pelo menos é esta a informação. O próprio Guerreiro deu uma entrevista dizendo que o André Carrillo pode ir para o Alianza Lima do Peru. O Hugo Souza também recebeu propostas na outra janela, na janela de janeiro. O Corinthians recusou as propostas para o Hugo Souza. Uma delas também foi para o Milan da Itália, outra foi para o Fenerbahçe da Turquia. O Hugo Souza é outro que pode receber propostas, se bem que ele não foi para a Copa do Mundo, né? Seria mais valorizado se ele fosse para a Copa do Mundo. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.